E a gente vai falar desses tipos, né, de profissionais que jogam a prosperidade na parede, assim, né, e fazem de forma muitas vezes inconsciente. Só que, pessoal, olha só, quando a gente começa a compreender que a prosperidade, ela é atraída, ela é um estado de espírito, você deixa as coisas fluírem através dessa sua energia interna, mais profunda, mais conectada, aí é o momento em que você começa a dominar o jogo, tá? É a hora que você começa a tomar as rédeas da sua vida profissional, tá? E da sua prosperidade profissional também. Isso vai interferir em todas as áreas da sua vida, isso é um fato, tá bom? Então, olha só, pra gente começar, gente, pra quem não me conhece, tá? Eu sou a Mônica Nascimento. Então, vamos lá, pra gente começar esse conteúdo com um sorrisão, assim, e falar, gente, isso aí afasta a minha prosperidade? Sim. Tipo número 1, tá? Da pessoa, do profissional, que afasta, é um fantasma, não é nem, gente, não é nem afastar. É um fantasma da prosperidade. Essa é a palavra correta. É o profissional que não tem ambição. O profissional que não tem ambição, ele é o próprio fantasma da prosperidade. Pode acreditar nisso, tá? Se existe uma fraqueza para a qual não há remédio, é a falta total de ambição de uma pessoa no crescimento. Uma pessoa que não pensa nisso, ela vai ter vários sintomas e ela nem sabe muitas vezes que isso é falta de ambição. Às vezes ela acha que tá certo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu separei 6 tipos e esse é o primeiro tipo, um dos mais fortes, mas o último também é bem importante, tá? De você saber. Então, uma pessoa que é indiferente ao crescimento profissional, de vida, ela não prospera. Se pra ela tanto faz, se tá bom do jeito que tá, se ela passa por cima dos problemas, ela começa a expelir, né, e mostrar para o universo que a realidade dela é essa. Ela tem preguiça. Todas as oportunidades que você aponta para ela, ela não valida. Ela acredita de verdade que essa pontuação é uma questão da pessoa. Isso aí para mim não faz diferença. Ela não vê oportunidade em nada. Por quê? Porque vai dar trabalho. Se você aponta para ela, dá um curso gratuito, toma que faz esse curso que vai mudar a sua vida profissional, ela fala, depois eu faço, tô afim, tem outra coisa para fazer, aí procrastina e começa uma coisa e não termina. E ela não sabe que isso é falta de ambição, tá? Ela joga realmente as oportunidades no lixo. Então, olha só, tem uns sintomas aí para essas pessoas que não têm ambição, tá? Ela acha que não deve fazer nada mais do que não seja a função dela em fazer. Ou seja, se ela é paga para fazer um certo tipo de serviço, se faltar alguém ou se ela precisar fazer algo que não está, né, de acordo com o que ela deve fazer, o que ela faz? Ela acaba reclamando, ela não vê porque aquela tarefa mais baixa do que a dela, né, inferior, digo em termos de aplicação mesmo, ela fala, isso não é serviço meu, não vou fazer. Né? A pessoa que não tem ambição, ela não vê o porquê ela fazer a mais do que ela pode. Tá? Ela foge das responsabilidades, geralmente ela é desleal. O que é desleal? Ela não segura as pontas. Quando você mais precisa dela, ela é a primeira a correr, é a primeira a sair, é a primeira que, bota o pezinho pra cantar. Então, assim, ela tem geralmente uma falta de tato nas palavras, nas atitudes, né? E ela, se você perguntar se ela quer ganhar mais, ela diz que sim. Se você perguntar se ela quer uma folga, ela quer a folga, ela arruma uma desculpa para ela não ir, tá? Então, ela acredita que o que ela ganha já é o suficiente para ela se manter. Então, ela mantém a vidinha dela parada nessa crença, tá? Essa pessoa que não tem ambição, gente, de verdade, ela não tá preocupada com o que ela entrega, ela não tá preocupada com os clientes, ela não tá preocupada com nada disso. A pessoa que não tem ambição, ela tá preocupada em ir lá, fazer o que ela é paga para fazer, receber o dinheiro dela e viver a vidinha dela do maior conforto que ela puder, tá? Então ela vive em formato de sobrevivência, ela não vive, ela sobrevive. Então um profissional desse que não tem ambição, tá? Nitidamente ele não atrai a prosperidade, ele não se conecta com a frequência da prosperidade, justamente porque ele acredita que a prosperidade é algo, o dinheiro, a abundância, tudo isso é algo fora dele.
Não tem a ver, não é responsabilidade dele. Então, pessoal, olha só. Uma pessoa que não tem ambição, um profissional que não tem ambição, ele vai ter esses sintomas em especial e ele vai ser conformado, tá? Ele vai ser conformado porque ele consegue pagar as contas, consegue sobreviver e ele não quer fazer nada mais porque ele acredita que não é o trabalho dele e se ele não fizer, tá tudo bem, porque ele não é pago para fazer isso. Então, isso é um tipo de mentalidade muito pequena, muito curta, tá? E isso acontece por quê? Porque as pessoas, elas não são, né, treinadas nem educadas para ter ambição. Pelo contrário, a ambição, na maioria das vezes, tá? Ela é guardada, assim, com todo cuidado, embrulhada. E você fica lá guardando aquela crença de que ser ambicioso é ruim. Que a ambição, ela é coisa do encardido, né? Pessoas ambiciosas, elas não vão pro céu, porque você não pode querer mais, você tem que se contentar com o que você tem. Você vai ver que são crenças sem fundamento nenhum, tá? E se uma pessoa, se todas as pessoas pensassem dessa forma, em termos de ambição, essas pessoas não teriam trazido pra gente a internet, por exemplo. Tá? A gente não teria um celular na nossa mão, a gente não andaria de avião, não voaria, né? Não teria nossos carros modernos, tudo que existe de mais moderno no mundo. Só existe porque alguém não se contentou, porque alguém quis mais, porque ela achou que dava, tá? E aí todas as vezes que a gente vai além do que a nossa comunidade, o nosso ambiente aplaude, a gente sofre muito com as críticas que essas pessoas trazem. Só que, gente, olha só, isso não passa de críticas sem fundamento. Tá? O que você realmente precisa ter cuidado é com a ganância. A ganância, ela faz você passar por cima de valores. A ganância, ela faz com que você trapaceie, com que você tire o que não é seu, que você pegue o que é do outro. Por quê? Porque você tem a fome de ser superior, a fome de estar acima, né? Porque você só precisa nutrir, a palavra correta, tá? Nutrir essa sensação de estar ganhando o tempo inteiro. Então, assim, a gente precisa diferenciar a ganância de ambição. É importante que a gente faça isso, tá? Para as pessoas não confundirem essas crenças de que se você querer mais, é errado. Então, o profissional que não avança, tá? Na vida, um dos profissionais é esse, tá? Que não tem ambição. Ele é contentado, ele é acomodado, ele é um parasita. Ele é um parasita. Se ele puder trabalhar a metade do tempo para poder ficar o resto do tempo sem fazer nada, ele faz isso, tá? Ele enrola, ele procrastina, enfim. E esse aí é o número 1, tá? É o profissional número 1, muito presente em todas as profissões. Então, você precisa ver, tenta marcar aí direitinho se você se encontra em algum desses perfis de profissionais, tá? Eu vou falar sobre 6 perfis, né? E esse agora foi o primeiro, o profissional sem ambição. O segundo profissional, gente, esse aqui vocês vão chorar. Vão chorar, porque eu tenho certeza que vocês vão se identificar. O segundo perfil de profissional que não atrai a prosperidade, que não é abundante, que não, né, se preenche com o que ele faz, é o profissional que morre de medo de críticas. Olha só que loucura. Profissional que morre de medo de crítica. Isso aí serve para a vida em vários aspectos, tá? Mas como a gente fala aqui sobre profissão, sobre o profissional, sobre a prosperidade dentro do que você faz, eu vou trazer uns sintomas para você de medo de crítica que você nem sabe que isso é medo de crítica. E aí eu vou te falar, quando você tem medo de crítica, tá? Às vezes isso é camuflado, na maior parte das vezes isso é camuflado, né? Você tem algumas características bem particulares, tá? O medo de crítica faz você sentir o quê? Constrangimento, fraqueza de personalidade, falta de firmeza nas decisões, falta de encanto. Sabe aquela pessoa que você conversa que não te encanta? Que ela não tem firmeza na voz, que ela prefere ficar calada muitas vezes para não falar nada de errado e não ser julgada, tá? Ela apresenta uma dificuldade de fixar o olhar, tá? A timidez dela passa por cima da vontade dela de crescer. Então, eles são meio desajeitados com os braços, com as pernas. A postura corporal é meio falha, né? Ela tem falhas de memória também. Olha só, uma pessoa com falha de memória, com uma postura não tão boa, olha só, já é o suficiente para você falar, nossa, essa pessoa morre de medo de críticas. Só que, gente, a gente não fica olhando por aí as pessoas que têm uma má postura
ou que não olham nos olhos, ou que a voz é trêmula, ou que tem fraqueza de personalidade, ou seja, uma hora ela fala bem quando está na sua frente, quando você sai ela começa a falar mal de você, porque ela segue o fluxo, ela quer estar bem com todas as pessoas, é aquela pessoa meio vaselina, sabe? Popularmente as pessoas chamam de vaselina. É uma pessoa que prefere não enfrentar os problemas, uma pessoa que foge dos problemas, isso é muito comum. Tá? Uma pessoa sem iniciativa, ela é lenta nas decisões dela, e mesmo assim ela decide, daqui a pouco ela volta atrás com medo de errar, ela põe uma coisa no papel e não põe, né, não põe em prática, não põe pra frente. Ela muda de opinião o tempo inteiro, tá? Já falei isso. Então, assim, essas pessoas que têm dificuldade até mesmo de usar a imaginação. Olha só, uma pessoa que morre de medo de críticas, ela tá camuflada por falta de olhar olho no olho. Postura dela vai ser a pior possível, tá? Ela se curva muito, ela baixa muito a cabeça. Ela tem a voz trêmula. Tô repetindo aqui rapidinho para ver se vocês pegam e se faz sentido para você. Ela decide uma coisa, daqui a pouco ela vai lá e volta atrás, tá? Ela tá sempre trocando as decisões e ela nunca consegue ir em frente. Então, ela não consegue prosperar justamente porque ela não avança, tá? As iniciativas dela são muito fracas em termos de decisão, em termos de iniciativa. Então, a gente precisa deixar claro que o medo de críticas vai deixar você aceitar as derrotas, vai deixar você no chão. Você vai querer agradar todas as pessoas, sim, tá? E você vai viver o tempo inteiro sendo uma pessoa superficial, tá? Uma pessoa com palavras e atitudes duvidosas. Aquela pessoa que ninguém confia muito. Será que o que aquela pessoa falou é verdade? Não sei. Aquela fulana ali, desconfio dela. E aí, gente, isso aí, se você se identifica com esse tipo de profissional, se você tem essa característica em você, pode ter certeza que isso vai se desenvolver e refletir no seu trabalho. Tá? Se você tem esse medo todo de crítica, você muitas vezes deixa de dar uma opinião ou aceita coisas que não deveria aceitar e você se reprime, você reprime o seu espírito, você reprime a sua essência, você sai do controle para deixar que os outros controlem a sua vida. Então, esse medo de crítica, ele é muito comum, tá? Na humanidade, em todas as pessoas têm medo dessa crítica, essa danada dessa crítica, tá? Mas no fundo você vai entender que tanto faz se uma pessoa tá falando mal de você ou não. Aquilo não muda a sua essência. Aquilo não muda quem você é. Ela não muda a verdade sobre você. Só que com a limitação da sua consciência, né, da sua mente racional, você acredita que aquilo que alguém tá falando é a verdade sobre você. E isso só acontece, tá, gente, porque você sofreu muitas repressões, muita falta de aprovação, muitas próprias críticas até mesmo na infância, tá? Isso é um resultado, um reflexo muito ruim, muito doloroso. Muitas vezes essa timidez, essa característica excessiva já vem, né, na genética da pessoa, já é uma característica herdada. Tem vários estudos sobre isso, sobre a timidez também. Então, assim, isso é legal para você entender que nem sempre isso aí é uma coisa que tá presente para você, tá? Você querer ir em frente num projeto, você querer conquistar alguma coisa e você nem tentar, você nem tenta, porque você morre no fundo de medo de crítica. Ficam umas vozes na sua cabeça repetindo umas palavras que não fazem sentido nenhum, tá? E só que para você é real. Na sua mente imaginativa, tudo aquilo ali é real. Então, assim, acredito que... Arrebentou aí, né? Eu já fui assim. Acredito que boa parte das pessoas passam por isso. E se elas não tiverem consciência disso, elas ficam aí por uma vida inteira. Então, assim, eu tô aqui fazendo uma live, né? Eu posso morrer de medo de críticas, das críticas que podem surgir. É uma exposição, tá? Mas qual é a possibilidade de o que a pessoa está falando sobre mim ser verdade? Qual é a possibilidade de o que alguém está falando sobre você ser verdade? Né? Se você não se conhece nada, tá? Se a sua autoimagem é moldada pelo olhar de outras pessoas, com certeza isso vai te doer muito, isso vai te parar, você não vai ter iniciativa mesmo, você vai ficar travado aí nesse danado desse medo de crítica. Só que quando você está crescendo, sério agora, gente, quando você está crescendo, quando você está ampliando a consciência, quando você está indo em frente, você vai vendo
que todas as pessoas que cresceram, que estão na sua frente, alguém que você admira, alguém que você se espelha, elas passaram e passam por isso. Isso não quer dizer que não vai acontecer, que é bem provável que aconteça, mas a questão é o quanto que você consegue olhar para isso e falar, tá, é só uma opinião. O que alguém pensa de mim não é um problema meu. O quanto de maturidade emocional você tem para olhar para isso com um olhar mais racional nesse momento. O que essa pessoa está falando faz sentido com o que ela faz? A vida dela é um reflexo para mim? Ela é o meu modelo? É isso que eu quero ser, o que ela é? Não, geralmente não. Essas pessoas que mais criticam é que têm os resultados piores. Tá? Isso é muito comum. E se você se livrar desse peso, tá, você vai ver que no fundo aquela pessoa queria estar fazendo o que você está fazendo. No fundo, aquela pessoa morre de vontade de ir em frente, morre de vontade de avançar, de crescer, de ser vista, de ser amada, mas no fundo ela não tem coragem. Então, só resta para ela criticar. Só resta para as pessoas que não acordaram ainda, que não despertaram a sua autoimagem interior, só falta criticar. Então, criticar faz parte do nosso processo, né, de evolução. Se você não é capaz de passar pelo processo de crítica, você não vai chegar nunca a lugar nenhum. Então, se você vai falar, vão te criticar. Se você não fala, você é calado. Se você trabalha demais, você não para. Mas se você é quietinho, trabalha menos, você é um vagabundo, você é um cansado, você é um encostado. E assim vai. Se você come demais, você vai engordar. Se você não come, você vai ficar doente. Então, todas as pessoas, né, elas têm a necessidade de ficar rotulando as outras. Se você olhar para isso com um aprendizado e falar, eu devo estar indo para o lugar certo, porque se alguém está falando de mim, se alguém está me apontando, é porque alguma coisa de diferente eu estou fazendo. Eu quero ver alguém falar de alguém que não está fazendo nada. Eu quero ver alguém apontar o dedo para alguém que não está fazendo nada, não está aparecendo, ninguém vê, ninguém ouve falar. Entende? Então, aí você precisa escolher. Se você realmente vai se manter nesse lugar, porque um chefe, às vezes, tá? Eu tô falando porque já tive experiência com isso. Né? Eu já trabalhei em um lugar que os aparelhos, na época da fisioterapia, não funcionavam. Tá? Não posso falar o nome do lugar, até por ética, mas não funcionavam e a gente tinha que fingir que funcionava. Olha só, que nível. Né? Eu não trabalhei lá nem 15 dias, gente. Eu fiquei lá menos de 2 semanas. Na segunda semana eu já comecei a falar, não dá. Tá? Não aconteceu isso o dia inteiro, mas assim, todos os dias que eu tava lá, mas aconteceu. E eu não consegui ficar. Já contei essas histórias algumas vezes, principalmente dentro da mentoria, que é mais fechada, eu não gosto de ficar falando sobre certas coisas, mas assim, tava fora dos meus princípios. Então tem gente que passa por cima dos próprios princípios, pra quê? Pra poder agradar o outro, pra poder não se indispor. Então isso sim é uma característica de profissionais que não prosperam. Você precisa estar fixado dentro de você os seus valores, para quê? Para você não ser uma pessoa de personalidade duvidosa, uma pessoa que não tem força, que não olha nos olhos. Nossa, como é que conversa com alguém que não olha nos olhos? Que tudo que você fala, ela concorda. Quando você vai embora, ela tá falando de você, sabe? Porque ela quer chamar atenção. Ela quer contar fofoca para todo mundo. Ela é a fofoqueira do negócio. Ela quer ser bem vista com você, quer ser bem vista com o outro. E no fundo, ela tá sendo aquela pessoa que busca um pouquinho de afeto, tá? Ela só quer uns minutinhos de atenção. Você pode dar isso para ela ou não. Você pode ser essa pessoa ou não também. Se você se identificar com isso, ok, tá? Não é um problema você olhar para isso e falar, eu já fui assim ou eu ainda sou assim. Esse é o processo de transformação. Você identificar dentro de você que sim, você tem alguma coisa, né, que não te deixa em frente. Porque muitas vezes esses medos, eles vêm camuflados, eles não vêm assim expostos num nível muito alto, mas eles estão presentes, tá? Com essas características que eu tô trazendo aí. Então esse é o segundo perfil do profissional, que não prospera. Ele não tem como prosperar, tá? E o terceiro perfil, gente, esse aqui, olha, esse aí até eu posso dizer pra vocês, de verdade, tá? Até eu posso dizer, até há pouco tempo eu era essa pessoa e eu entendi o quanto isso me atrapalhava, o quanto ser esse tipo de profissional atrasava a minha vida e olha só, sem necessidade nenhuma. Pensa numa coisa que não tem necessidade. Pois é. Mas eu só entendi isso, né? Quando eu vi que as coisas não estavam funcionando, que as coisas não estavam indo do jeito que eu queria.
E esse terceiro perfil, né, de profissional é o profissional orgulhoso. O que é esse orgulho? Eu vou destrinchar, tá? Não é orgulhoso do jeito que você pensa, não. Ah, ele é orgulhoso e pronto. Não. Vamos descer umas camadas profundas do orgulho, que o orgulho acho que é uma coisa até espiritual, de tão forte que é esse negócio, e como que mexe com as pessoas. Como que o orgulho molda a sua vida, mexe nos seus resultados, mexe nas suas ações e você não sabe disso ainda, tá? A pessoa, o profissional, a pessoa que é orgulhosa, né? Dentro do seu contexto de trabalho, geralmente ela é assim fora do trabalho também, tá? Geralmente esse orgulho que o profissional expõe, né, é um reflexo, tá, de uma criança feridinha lá atrás. Então vamos lá. Geralmente esse profissional com orgulho, ele não pede ajuda para ninguém. Não pede ajuda para ninguém. Ele finge que sabe. Ele não sabe, mas ele finge que sabe. Ele não dá conta, mas ele finge que dá conta porque ele acha que assim, tá? É que ele vai resolver o problema. Ele finge que sabe, ele não conta uma derrota pra ninguém. Ele não sabe dizer não, ele ajuda todo mundo, tá? Ele ajuda todo mundo, olha só. Ele não sabe pedir ajuda, mas ele ajuda todo mundo. Por quê? Porque ele é o bom. Ele não pode perder a fama dele de bom. Se ele não conseguir resolver, ele dá um jeito de criar, sabe? Alguma coisa, inventar alguma história pra, sair, para não sair como se ele não soubesse, mas só para você acreditar que naquele momento ele não conseguiu te ajudar. Então, se ele não conseguiu te ajudar, não é porque ele não sabe. Ele não conseguiu te ajudar porque ele tinha alguma outra coisa para fazer. Tá? Isso aí é super comum. Então, assim, ele é muito, muito, muito mais frágil do que você imagina. Se você é uma pessoa orgulhosa, escuta uma coisa. Você é frágil. Você morre de medo do que vão falar também. Morre de medo. Se você é essa pessoa, você precisa demonstrar essa fortaleza, essa barreira, esse muro que se criou na sua frente, é porque você é frágil. É porque você está se borrando de medo lá dentro. É porque lá atrás, de repente, quando você sofreu o seu primeiro impacto emocional, quando você sofreu o abandono, pelo seu pai foi embora, sua vida foi uma desgraça, você morreu de frustração, criou uma rachadura dentro do seu eu mais profundo, da sua autoimagem, dessa construção. Uma rachadura emocional. Essa rachadura emocional fez com que você tivesse experiências compatíveis com essa dor. Então você atraiu relacionamentos que fizeram a mesma coisa com você, colegas de trabalho, de profissão, e você foi revivendo essa dor ao decorrer da vida. E hoje, o que te resta é parecer que você é forte. É parecer que você sabe tudo, você não precisa de nada de ninguém, ajuda de ninguém. Você não pode errar, mas você tem que ajudar todo mundo. Você tem que ser bom, você tem que ser incrível. Olha só que loucura, olha que peso. Calma. Você não pode errar, você tem que ajudar todo mundo. A dor tá lá dentro, mas aqui fora tá tudo florido, lindo, maravilhoso. Isso aqui é muito típico de pessoas que caem em depressão, tá? Pessoas que você olha e fala, mas o fulano, como assim? Tá sumido, ele não fala pra ninguém que tá doente, tá? Você nem fica sabendo, quando você vê já tá internado, já tá num estado muito grave, porque não pede ajuda, não quer que as pessoas saibam de nenhum tombo, de nada, de nenhuma derrota, né? Entra num limbo de uma fortaleza imaginária, como se todas as pessoas fossem inimigas. Isso não é verdade. Estranhos se importam. Vou falar isso sempre, tá? Faz muito sentido pra mim. Pessoas desconhecidas já me ajudaram. Então eu vou falar pra você porque provavelmente você já ajudou um desconhecido ou algum desconhecido já te ajudou. Pessoas estranhas se importam. Na maior parte das vezes, né, a gente prefere acreditar que não. Então a gente precisa se manter nesse lugar, nessa fortaleza, tá? Onde não tem dor, onde não tem. Pelo menos na imaginação da pessoa, né? Então essa pessoa começa a se gabar com coisas imaginárias, ela cria histórias que não aconteceram, ela começa a imitar comportamentos, ações, as vestes, a roupa que a pessoa veste, ela imita de alguém, né? Estranhos se importam sim, pode ter certeza disso. Muitas vezes, muito mais do que pessoas que estão no nosso redor. Que aí é que tá, gente. O que acontece? Quando você é um profissional desse, um profissional orgulhoso, que só se preocupa consigo, que só olha pro próprio umbigo, você vai perceber que você perde várias oportunidades, tá? Oportunidade de aprender,
oportunidade de ensinar, oportunidade de crescer, né? Porque o crescimento vem através dessa troca, né? Uma das coisas que eu mais fez sentido para mim no meu processo de crescimento profissional foi estar com um colega de trabalho atendendo na minha frente, né? No atendimento do paciente. Ele atendendo na minha frente e eu falava assim, nossa, não tinha pensado desse jeito, ele foi por um caminho que eu não ia e tal. Só que eu demorei muito, né? Porque eu não podia errar, eu não podia não saber. Eu queria mostrar que sabia, eu era essa pessoa, tá? E eu entendi isso, então eu consegui consertar a tempo. Então, gente, olha, se você é esse profissional, você pode ter certeza que você está perdendo muito tempo com coisa que não faz sentido. A sua dor está dominando você. A sua dor está fazendo com que você tome atitudes ruins. Você é uma pessoa impaciente. No fundo, você tem uma irritação contínua. Você olha para a história dos outros, você não tem paciência de nada. Você não se conecta de verdade com ninguém. Por quê? Porque você só pensa na sua dor. Porque você é orgulhoso. Porque você é egoísta. Porque você vibra nessa frequência e é isso que vem para você. Você pode reparar que uma pessoa dessa, ela começa a atrair as situações mais difíceis, tá? Mais complicadas dentro de um ambiente de trabalho, tá? Isso porque é o que ela reflete. Ela pega pessoas que batem de frente, tá? Impaciência igual, por quê? É um reflexo. Ou elas atraem pessoas justamente ao contrário, para quê? Para que elas dominem essas pessoas. Pessoas extremamente carentes de alguém que comande, vem alguém que quer mandar e manda em todo mundo e dá um desastre danado. Não tem como você ser uma pessoa próspera, lembrando que prosperidade não é só sobre dinheiro, tá? Prosperidade engloba a sua felicidade, a sua expressão, a sua essência na vida, na terra. Tá? Prosperidade implica em você olhar para a natureza, sentar lá, se conectar com ela, pegar um punhado de areia, olhar quantos grãos tem ali. Vai faltar areia? Não vai. Vai no mar, dá uma olhadinha lá. Vai faltar água se você pegar uma cambuca ou se você pegar um balde lá de dentro do mar. Vai faltar água. E se você aumentar o seu recipiente, vai faltar? Não vai faltar. Você olha uma árvore, olha quantas folhas tem numa árvore, elas caem, elas nascem de novo. A abundância, gente, é sobre isso, é sobre fluxo, é sobre felicidade, é sobre realização, tá? É sobre você realizar e contribuir com o mundo. Se você melhora uma característica dessa aqui, de um orgulho, se você salva lá a sua criança interior, busca ela, ama ela, você perde um pouco, tá? Da necessidade, um pouco não, 99% da necessidade da aprovação dos outros. Porque essa criança estava esperando essa aprovação desde lá de trás. Né? Isso sai um peso de você, automático, tá? Se você não liberou sua criança, por favor, né? Vamos liberar essa criança aí, vamos resgatar essa criança interior para você ficar livre de uma vez. Então, assim, esse foi o terceiro tipo de profissional, tá? Que é muito comum ele não ter prosperidade dentro do que ele faz. Às vezes ele só tem dinheiro, só dinheiro. Ele não tem felicidade nenhuma, zero. Né? Uma pessoa amarga. E aí tem o quarto tipo de profissional, né? Que, gente, sabendo que somos esse reflexo aí que a gente tanto fala, tem algumas pessoas que não tem critério nenhum, tá? Não tem critério nenhum e se envolvem com os piores tipos de pessoas, né? Pessoas que não têm caráter, pessoas que ganham, né, de forma não íntegra, né, a vida, os clientes, o dinheiro, passa por cima de vários valores, mente, né, a sociedade de pessoas que não têm ordem, que não pagam as contas, pessoas que ficam acumulando dívidas, que só negam impostos, tudo isso aí, né, colaboradores que faltam demais ao trabalho, pessoas que não estão felizes, né, mas pelo menos eu tenho esse funcionário aqui. Não, você não é qualquer pessoa que trabalha para você, ou você não trabalha em qualquer lugar acima de qualquer valor, só por causa do dinheiro, porque você vai ver que isso não vai te fazer prosperar, tá? Não vai te fazer. Isso aí é uma lei do universo. Se você não estiver em fluxo com a sua intenção, sabendo que o que você faz interfere no mundo, sabendo que a receitinha lá, o bolo, né? A gente tá batendo um bolo, botando os ingredientes do bolo, e você coloca uma coisa que vai, ao invés de adoçar o bolo, vai salgar o bolo, você tá interferindo em toda a receita, tá mudando todo o sistema, o plasma, tá? A sua atração, o seu campo vibracional, o seu corpo vital, tá mudando tudo, né? E você quer se dar bem, achando que vai se dar bem por muito tempo. Gente, olha, é uma coisa que eu não falo.
né, é de pessoas que fazem mal para outra. Eu não falo sobre isso, não falo. Assim, não falo criticando, tá? Eu comento, assim, para dar algum exemplo, mas assim, eu vejo cada vez mais que quando você não faz as coisas, né, de uma maneira correta, mesmo sabendo que você poderia fazer, não tá fazendo, você vai colher, tá? Você colhe. Se você erra de propósito ou se você erra sem intenção, claro, mesmo assim você vai colher de uma forma diferente. Mas se você faz aquilo sabendo que você está burlando várias leis, se associando a pessoas que não são corretas, ah, mas é ele, não sou eu. Não, esquece. Sai disso. Exatamente. Vamos resgatar aí, o Paty, essa criança. Gente, sai disso. A Paty fez um retiro comigo de ativismo quântico. Ela vai até fazer uma live comigo, né, Paty? Depois eu vou falar com vocês. Paty maravilhosa. Olha, a menina da meditação me ajudou muito. Gente, larga, desapega dessa coisa de que o outro não influencia na sua vida. Ah, mas é ele que tá... a gente escutei muito isso na adolescência, né? Eu falava muito isso, né? Vem sempre algum familiar e fala, não anda com essa pessoa, não faz certa coisa, e a gente quer defender o amigo. Não, mas é ele que tá fazendo, é ela que tá fazendo, não sou eu. Não funciona assim. A gente sabe hoje, mais do que nunca, se você não sabe, eu vou te falar agora, não funciona dessa maneira. Toda vez que eu penso na pessoa, toda vez que eu entro naquela frequência, eu vibro imediatamente daquele jeito, daquela forma, e reproduzo ações parecidas. Então, se eu entro numa frequência de uma pessoa que é conturbada, ela não sabe o que ela quer, ela é confusa com as ideias dela, ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra, ora ela fala mal de alguém, ora ela fala bem, nossa, você entra na frequência e você nem entende por que você tá com confusão. Às vezes a pessoa tá lá toda triste por dentro, deprimida, você acha que ela é, porque ela vive postando na internet felicidade, você fala, aquela pessoa ali vibra felicidade. E quando você passa um tempinho com ela, ou pensando nela, ou se conectando, é o suficiente para você ver que não, que ela tem uma tristeza profunda. Isso aí é páginas para os próximos capítulos, tá? Você vai ver que você consegue sentir o que o outro tá sentindo, a angústia do outro, a depressão, você sente isso, tá? Principalmente quando você se conecta. E para se conectar, você nem precisa estar no mesmo lugar que a pessoa, você pode se conectar daqui. Pensar na pessoa daqui, né? Algumas pessoas chamam isso de telepatia, e aí a gente tem umas profundidades sobre isso, que eu adoro particularmente falar disso, né? Vibração, telepatia, nossa, energia yin, yang, tudo isso é muito importante nesse processo, a gente vai falar ao decorrer dessas lives. Mas assim, gente, sério, se você não entender que com quem você... A sua conexão com o outro, a sua conexão com quem você fala, com quem você interage, a sociedade, se você escolher o cônjuge errado, se você casar errado, gente, acabou. Você quer ir, não consegue, a criatura vibra numa frequência de paralisia, e você fala, vai fulano, levanta daí, vamos lá, vamos agir, vamos fazer a vida acontecer, e a pessoa tá lá naquela vibração, e aí você passa um tempo tentando, daqui a pouco você vai ver, você tá igualzinho a pessoa, você fala assim, nossa, não sei o que aconteceu comigo, não sei, eu não era assim, eu era tão produtiva, eu era uma pessoa tão pra frente, queria viver, nossa, agora... Tenho vontade de ficar na televisão só, em casa, sentada no sofá. E aí você vai ver que você entrou numa frequência que nunca foi sua, né? E isso acontece o tempo inteiro. Isso com relacionamento. Você começa às vezes a mentir porque a pessoa mente. Pra você encobrir a mentira da pessoa, daqui a pouco você tá mentindo também. Vira normal, né? Você passar a perna em alguém pra se dar bem, vira normal. Vira normal e a vida não anda, não flui, você não é promovido. Tem 500 mil sorteios no seu trabalho, você não recebe nada, você não ganha. Por quê? Porque você está numa frequência que tem uma intenção negativa. Por trás, você só quer se dar bem. Agora, quando é que você vai conseguir, criatura de Deus, enganar o universo sobre as suas intenções? Quando é que você vai receber mais do que você dá? Não vai. Tira isso da sua cabeça. Esquece um pouquinho só o benefício do dinheiro e vê o que você tem de melhor dentro de você para doar. E nessa hora que você doa, que você vai lá e faz com excelência o que você tem para fazer, é a hora que as coisas começam a fluir.
Então você precisa compreender que tem um processo, né? E existem leis por trás de tudo isso. Não seja ingênuo de achar que, eu casei com uma pessoa, é legalzinha, mas assim meio devagar, né? Não interfere muito não no que eu faço, né? Você vai ver que se você passar muito tempo querendo mudar essa pessoa e essa pessoa não muda, você acaba descendo a frequência, tá? Porque você começa a se unificar nessa bolha e aí vem uma frustração certa na sua vida, tá? Então fica consciente que isso vai acontecer com sociedade, com colaborador, vai acontecer às vezes com o lugar que você busca para abrir o seu negócio. Você tem o seu negócio lá, aí você, sei lá, alugou uma sala. Vou abrir o meu negócio aqui, e aí você começa a botar suas coisas lá, compra tudo novo, ou compra coisas usadas, eu não sei como é que você, né, imagina fazer isso. E aí você nem sequer passa uma tinta na parede para tirar, né, a energia entranhada naquele lugar, porque você ignora, você acha que aquilo ali não é demais, é uma bobagem, não acredita em nada disso. Você passa por cima dessas leis naturais que tem, e você vai colhendo, às vezes as coisas não andam, às vezes você entra naquela sala, você sente uma opressão. Nossa, toda vez que você entra ali, tem um cheiro, tem uma energia, você se arrepia. Aí você fala, meu Deus, que é isso? Nossa, esse lugar aqui, não é nada demais, não. Isso é bobagem sua. Não é bobagem sua. Não passa por cima da sua essência, não passa por cima da sua intuição. As coisas, sim, têm uma força muito grande, principalmente as coisas não visíveis, tá? O que não é visível, a gente costuma ignorar. As coisas mais profundas que nós temos aqui dentro, que não são compradas, a gente tende a ignorar. A gente ignora. Por que a gente ignora? Porque tá fácil demais. Tudo que familiariza com a gente despreza. Tudo que se familiariza, que é fácil, você despreza. A gente tem umas técnicas dentro, né, com a mentoria que eu faço com o pessoal, que é só para agradecer o corpo. Né? Às vezes a gente faz uma técnica e agradece. Agradece a mão, agradece o rosto, agradece o pulmão, agradece por estar vivo, agradece as células e começa a agradecer. E aí, assim, você vai vendo que às vezes, se você não tivesse a sua mão aí funcionando do jeito que ela funciona, quantas coisas você não faria ou deixaria de ter conquistado por você não ter suas pernas, seu intestino funcionando direitinho? Tudo isso tem a ver com a frequência, tudo isso tem a ver com a energia que você emana. Do nada você começa a ter problemas estomacais, intestinais, e você não sabe que é uma coisa que você não fala, e aquela pessoa tá ali no seu meio, cheia de problema na casa dela, ela vem pra perto de você, e você se embola naquela energia, e você quer sair daquela energia e não consegue, aquela energia te suga, fica te obsediando, e você fala, meu Deus, o que é isso? Isso existe? Existe, gente. Existe, isso é real. Se você ignorar que as suas escolhas em termos profissionais precisam ser criteriosas, a pessoa entra lá, ela sabe tudo da sua vida, começa a futucar quando você não tá, quando ela vai embora, ela leva tudo de você, você não tá nem sabendo. Sabe mais de você do que você imagina. Começa a ver seus e-mails, começa a entrar nas suas coisas, seus documentos, e aí daqui a pouco você não quer mais aquela pessoa lá, mas ela já entranhou tanto em você, na sua vida, né? E você nem sabe que aquela pessoa do outro lado lá morria de inveja, né? Pegou coisas suas que você não sabia, fazia fofoca sem necessidade. Isso é energia. Olha só por você não ter critério de escolher, tá? A pessoa que você vai se relacionar no trabalho, a sociedade, você pode passar por tudo isso. Tudo isso aqui, porque você não teve um critério, porque você não sabe que, olha, aqui a gente não aceita tal coisa. Olha, aqui nesse lugar, para você trabalhar aqui comigo, ou para eu trabalhar, ou você tem que colocar as suas regras. Tá? Nem que você não precise falar, se você for ser contratado por algum lugar, para algum lugar, você tem que ver se está de acordo com o que você acredita. Imagina vender uma coisa que você não acredita. Imagina oferecer para alguém uma coisa que você não acredita. Que foi aquele caso lá que eu falei. O lugar que eu trabalhei. Que os aparelhos não funcionavam. E a gente tinha que fingir que estava funcionando. E aí, por dentro, como é que eu tinha que ficar? Não deu, gente. Eu era estagiária, eu estava no 4º semestre, período da faculdade lá. Eu era estagiária e mesmo assim não rolou. Não rolou. Né? Então, assim, é muita perda de tempo você rodar para encontrar um colaborador ideal, um sócio ideal, tá? Mas é perda de tempo positiva, porque lá na frente você vai ver que vai te poupar uma energia, vai te poupar, nossa, em um nível. Tenha critérios. Tenha critérios para se relacionar, tenha critérios para casar. Se a pessoa não quer crescer, se ela é estagnada, ela vai afundar você. Ela vai afundar, tá?
Rodolfo, tem que vibrar acima de 540. Isso aí na prática, tá? É mais complexo um pouquinho. A gente fala dos numerozinhos, tabelas de David Hawkins e tudo, maravilhoso, mas na prática tem uma autoimagem aí dentro de nós, que fica o tempo inteiro querendo fazer com que a gente retome, sabe? Ela coloca uma ideia lá na sua cabeça, tem nada demais essa pessoa aí, ela vai te ajudar, ela tá com dinheiro pra investir, e aí você vai lá, atende aquela pessoa, ela tava feliz, mas você não respeitou a sua reação, a sua sinalização sem o sentido, sem o que você viu, sem o que você ouviu, só o que você sentiu, só o que você conectou, aquela pessoa chegou, você sentiu tal coisa, acredita na primeira impressão. Essa história da primeira impressão que fica tem a ver com isso, tá? Com o sentir, não é o que você vê, não. É claro que o que a gente vê vai influenciar, a gente é muito influenciado pela aparência, mas cada vez mais você vai perceber que, às vezes, a pessoa tá muito mal vestida, mas ela é muito do bem. Ela é muito boa pessoa. Você consegue sentir a vibração da alma da pessoa. Isso aí não tem jeito. A roupa a pessoa pode trocar, você pode dar um banho nela de loja, ela pode melhorar. Mas a essência, como é que você troca a essência de alguém? Essa pessoa ela pode melhorar só se ela quiser. Aí já não é mais um problema seu. Vai te dar um trabalho tentar mudar o outro. Vou te falar, vai te dar um trabalho. Sabe quando você vai conseguir? Nunca. Você nunca vai conseguir mudar o outro se ele não quiser. Se a pessoa não quiser, não adianta. Não tem troço que você faça na vida que você vai fazer a criatura mudar. Você vai passar 10, 20, 30 anos tentando mudar e olha, frustração em cima de frustração. Não tem como você mudar a outra pessoa. Tá? E você vai ver casais assim, sociedade assim, amizades assim. Então, se você já sabe disso que não funciona, você tem a possibilidade de poupar energia. É isso que eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza que você, se libertando dessa necessidade de mudar o outro, de mudar o mundo, você vai ser mais feliz, tá? Ricardo tá falando, depois de treinado, a energia da pessoa treinada, né? A energia da pessoa é perceptível. Nossa, muita coisa, tá? Então, assim, não adianta a pessoa fazer boas ações, ser legal, te elogiar. Por isso que vocês não devem cair na armadilha, tá? Do elogio. O elogio é um conto de fadas. Você ficar refém de elogio é igual você ficar refém de crítica. Eu vou falar isso pra você toda hora. Toda hora. Não cai na tolice de ficar refém de elogio. Isso é uma bobagem. Aí você tá dando poder pra outra de dizer pra você, agora você pode ficar feliz porque eu te aprovo, ó. Agora eu te aprovo, legal isso aí. Você pode dar um feedback pra ela, nossa, olha, aquilo que você falou fez muito sentido pra mim, nossa, queria te agradecer. E falar, você continuar, vai em frente, poxa, você tem dom pra isso, ok. Talvez confirme ali pra você que você tá no caminho certo, é legal, mas não dependa disso, gente. Porque aí vem alguém na mesma pegada e te detona, eu vim aqui, minha vida não adiantou nada, não mudou, isso você tá falando uma ladainha, né? Você murchou, igual o Chaves. Você vai fazer o piripaque do Chaves lá sem necessidade nenhuma, principalmente porque você não se conhece, né? Porque você tá esperando essa aprovação. Eu tenho um curso que eu faço, né, para aprender, melhorar, né? Depois que eu larguei o meu orgulho de lado, eu vi que eu precisava de estratégias assim para melhorar o meu conteúdo. E aí tem lá um script. Você começa assim, você faz assim, no final você faz daquele jeito ali. Ai, meu Deus, aí tá. Aí tô, né, tentando melhorar. Falei, se tem alguém que faz uma coisa antes de mim e tá falando que funciona, deixa eu seguir os passos dessa pessoa, né? Scriptar, colocar direitinho no papel, né? E aí fui fazer isso. Gente, a vez que a minha live foi pior da vida foi a vez que eu fiz esse negócio. Que eu fiz lá do jeito que tava ensinando. E eu falei, gente, não é possível, que é isso? Por quê? Não tô entendendo e tal. E aí, lógico, eu joguei pra mim, porque se a pessoa tá lá dando um curso, né, a situação é comigo. Só que o que eu entendi, eu não precisava pegar todas as informações daquela estrutura. Né? Aquilo ali era um exemplo, aquilo ali era uma forma de montar, aquilo ali era pra te dar uma ideia. Eu entendi que tem que ter um começo, meio e fim e tal. Só que, gente, eu tenho um problema, não sei se vocês perceberam, eu sou muito espontânea. Se eu tiver que falar 5 horas aqui, eu vou falar. Você vai puxar um assunto, eu vou ficar aqui falando. E eu vou fazer 5 lives direto, principalmente se eu tiver uma mentoria. Se você quiser fazer uma mentoria comigo, você daí, eu daqui, eu vou ficar aqui.
Agora, colocou no papel, eu tenho que entrar num personagem, fazer uma gravação de uma coisa, aquilo vai tirando meu brilho, aquilo vai acabando comigo por dentro. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que se eu migrar 100%, sempre, de tudo que o outro tá falando externamente, eu vou estar ignorando a minha essência. Então, assim, se você se conectar com alguém, um profissional, um sócio, um amigo, que vai te passar uma informação que pra ele deu muito certo, tá? Pra ele deu muito certo. Talvez você só tenha que ter cuidado pra você não sair da sua essência. Porque aí você começa a ficar vazio, sabe? Você quer dar uma coisa que você não tem, e aí você tenta falar coisa que você não sabe. Desesperador, tá, gente? Desesperador pra mim. Essa aqui sou eu. É muito mais fácil pra mim. Né? Eu botei aqui algumas coisas pra não esquecer, claro, mas não do jeito que eu tinha feito, não. Eu falei, gente, isso aqui não funciona. Isso aqui vai funcionar em outro momento. Né? De repente, quando eu for fazer uma palestra maior, um curso maior, ao vivo, mas isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. Tá? As informações que eu vou trazendo vai sendo parte do que eu já vivi, do que você já viveu, do que alguém já me contou. Então, assim, e muita experiência dentro da mentoria. Cada vez mais eu ajusto os parafusos, porque eu vejo que são coisas pequenas que fazem a diferença. Tá? Você fica achando que o problema seu é desse tamanho, e às vezes não é. É um fio de navalha, foi o que eu falei na live de ontem. Um fiozinho que separa você. Tá? Então, se você é esse profissional aqui que não tem critérios, né? Se você não tem ambição, vamos voltar lá, né? Eu já falei 4. Se você não tem ambição, se você morre de medo de crítica e entra na característica daquelas informações que eu passei, né? Falta de firmeza, enfim, várias coisas que eu falei sobre medo de crítica. Profissional orgulhoso morre de medo, tá? Na verdade, de ser descoberto. Ele quer ser uma coisa que ele não é. Ele não fala que não sabe, né? Um orgulho muito doido, é coisa de criança, né? E a gente tem essa criança com a gente. E o 4, né? Que é não ter critérios. E a gente veio falando de um contexto já energético, do corpo energético, fora o espiritual, que seria ainda mais profundo. Eu falei um pouquinho, mas não falei muito, não. Então, se você perder muito tempo, tá? Se você entrar nessas questões, se você for um profissional que ignora, que sai do seu contexto, né, de essência para poder suprir uma necessidade que não é sua. Então, até aí foram 4 tipos de profissionais, tá? 4. Fiz assim, mas são assim, 4. E tem o número 5, né, que é o profissional que é viciado. O profissional viciado, ele acaba não conseguindo prosperar de forma feliz. Ele é viciado em trabalho, a vida dele é uma porcaria, entendeu? Ele não tem nenhuma perspectiva, ele não consegue se relacionar com ninguém. E às vezes ele tem outros vícios, geralmente quem é viciado em trabalho ou é viciado em bebida, ou é viciado em algum tipo de droga, ou em sexo, tá? E aí a prosperidade é toda para ele suprir esses tipos de necessidade, ele tá preso nesse contexto, ele não enxerga, ele é viciado em jogo, ele é viciado em alguma coisa, e ele não vê que isso trava a prosperidade dele. Enquanto você não tiver se conectado realmente com a prosperidade, que é contribuição, contribuir com o que você tem de melhor, contribuir com a sua essência mais profunda, você vai ficar perdendo tempo, né? A pessoa que é viciada, ela joga muita energia nessas distrações, nesses prazeres imediatos. Então, se é uma pessoa viciada, ela bebe, ela se satisfaz, ela usa lá a droga, né? Naquele momento ela tem aquele êxtase. Então, são coisas que afastam realmente o profissional. Não quer dizer que ele não possa mudar, tá, gente? Mas não tem como uma pessoa prosperar sem nenhum propósito de vida. Ele ganha dinheiro só para sustentar esses vícios, só para manter alguns caprichos, né? Só para, né? Às vezes ele tem muito dinheiro até, mas ele não prospera. Ele não se multiplica, ele não cria família, ele não tem momentos felizes, então ele fica muito restrito. E isso aí é muito comum, não é difícil de você encontrar, não, tá? E ele vai acabando com a responsabilidade, vai passando por cima das situações, tá? Esse é um profissional um pouco mais complicado, que não é aqui pra gente trabalhar, mas é pra gente saber que ele também não prospera, tá? Afasta de cara a prosperidade. E aí tem o... Gente, isso aqui, vocês talvez vão se identificar aí, uma galera. Que é o último, né? E pra mim é um dos mais importantes. Que é o profissional que ele é inimigo, ele tem um inimigo íntimo. Inimigo íntimo, assim, bem próximo. Esse inimigo é ele mesmo. A pessoa que vive armada, cheia de munição,
para matar um, irritado, impaciente, cheio de culpa, tristeza, insegurança, cheio de lixo emocional, né? Aquela pessoa que só tem isso para dar. Ela tenta, ela trabalha, mas ela não se dá bem com ninguém, porque ela tá cheia de munição. E essas munições são tudo baseado nesse lado dela, nessa lixeira que ela guarda lá dentro, né? E esse lixo, não sei se vocês todo mundo com certeza já viu um lixo que fica se acumulando dentro de casa ou em qualquer lugar. Quando você vê um lixo, uma caçamba de lixo, e você não tem um renovo, o lixeiro não leva, aquilo começa a dar bicho, começa a feder, aquilo começa a incomodar, começa a vir inseto, aí vem rato. Você fala, gente, esse homem lixeiro não vai passar aqui, levar isso aqui, pelo amor de Deus. Tá chegando lá na minha casa, isso aqui tá incomodando, e o lixo não para, e ele começa a se alastrar. Isso é o que acontece com pessoas que guardam esse lixo emocional. Elas começam a brigar com elas mesmas, ela luta o tempo inteiro porque ela é insegura. Ela acha que o problema é ela, e ela bate cabeça, e ela implica com outra, ela vê ruindade em tudo. Uma pessoa não errou, pronto, aquela pessoa não serve, ela não presta, não serve para fazer nada, porque no fundo ela carrega uma lixeira tão profunda, tá? Um complexo de inferioridade. Ela se compara com as pessoas, ela entra num processo de automutilação interior, que é isso que ela reflete, esse lixo, essas varejeiras, esses insetos o tempo inteiro. Isso é muito comum, gente, no ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa que é amarga, que todo mundo, chegou o fulano, lá vem ele, e hoje tá bom, e hoje não tá. Não é uma questão do trabalho da pessoa, é uma questão interior. Ela é munida, ela vive armada, ela espera pelo pior, tá? E se a gente sabe que a gente atrai o que a gente emana, pelo amor de Deus, gente, não seja essa pessoa. Se você é essa pessoa, tá? No fundo, vou falar uma coisa pra você que talvez você não saiba. Você é fraco. Você é uma pessoa fraca, enfraquecida, sensível. Sabe? Uma coisinha que quebrou. E agora? Você é isso. Porque você não aguenta nada, então você tem que se proteger de todos os lados, porque a sua dor tá te engolindo. Tá? Essa dor tá te engolindo. Só que você não percebe que isso cheira, isso fede, isso vai longe. Isso entra no nariz das pessoas e fala, nossa, que fedor é esse? Que é isso? É a energia sua quando você chega lá. E aí você quer prosperar. Mas prosperar pra quê? Você é inimigo de si mesmo, você nem se gosta. Você nem tem vontade de curtir um sorvete sentado ali na rua, porque isso não te dá prazer, uma conversa com um amigo, nada te dá prazer. A sua dor já te engoliu. Você começa a ficar doente. Daqui a pouco você está desenvolvendo uma doença autoimune. Daqui a pouco você está perdendo sono. Aí é remédio para dormir. É remédio para acalmar. É remédio para... É a dor que você carrega. Eu não tô te culpando disso não, mas olha só. Tem solução, tá? Tem jeito de você curar isso aí. Aí você quer pegar o seu trabalho e... o meu trabalho vai me salvar. Não vai te salvar. Não tem prosperidade num lugar desse. Não tem prosperidade num ambiente que a pessoa... Ela não consegue ter a delicadeza. Ela não consegue ter a sensibilidade de olhar para quem está do lado dela e falar, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar por mim, eu preciso melhorar por eles, eu preciso melhorar por essas pessoas ao meu redor, eu preciso melhorar, isso aqui vai me curar, vai curar outras pessoas, vai fazer a diferença na minha vida. Isso vai fazer você prosperar. Não você entrar num estado de vitimização e querer pegar esse lixinho aí e esfregar na cara de todo mundo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Enquanto você estiver nessa postura, nessa fragilidade, que não pode dar um peteleco que você desmonta, não vai funcionar. Falar igual minha tia, tá? Não vai funcionar, amada. Não vai, amados. Não vai, tá? Vamos tirar aí a hipocrisia, vamos sair desse contexto de comparação, sabe? Esse complexo de inferioridade que tá te destruindo por dentro, né? Eu já contei uma história dessa quando eu fiz a live da outra vez, mas com certeza não eram as mesmas pessoas. Eu vou contar, né? Que quando você fica carregando um lixo, uma coisa ruim por muito tempo, vai repercutir de uma forma assim. Vamos dizer que você esteja em pé, dentro de um ônibus, né? E você tá ali, naquele balanço, né? O ônibus vai pra lá, vai pra cá, e segura em cima, e o ônibus freia, não sei o quê, e você começa a passar mal, começa a se sentir mal, aquilo começa a te enjoar, né? Enjoa, e você lembra que você tá com uma tapoézinha dentro da sua bolsa. Aí tem uma pessoa sentada, você tá passando mal, senhora? Senta aqui, você senta lá e lembra que tem uma tapoé,
um potinho lá e você passa mal e você não aguenta e vomita lá dentro daquele negócio. Vomita, limpa ali, bota ali no potinho, era o que você tinha, foi o jeito que você arrumou, né, pra sair dessa furada. E aí você guarda lá, né, dentro da bolsa e vai embora. Você tá indo trabalhar, você continua indo trabalhar. Chega lá no trabalho, né, você tava levando essa tapoé, mas a tapoé não era sua. A tapoé era de uma amiga sua que tinha te dado uma comida lá e você levou pra casa e você precisou usar nesse trajeto. E aí você foi e conta pra pessoa o que aconteceu. E aí você fala, olha, aconteceu isso, eu precisei usar, mas eu lavei aqui, ó, toma aqui, tô te devolvendo. E a pessoa fala, não se preocupa não. Pode ficar pra você. Fica pra você, não tem problema. Fica aí pra você. Aí você fala, tem certeza? Tem. Mas aí, ok, né, ela não quis. Já que não quis, aquela tapoé, ela foi lá, lavou, mas assim, não lavou direito, sabe? Ficou aquela sujeira ali ainda, aquele cheiro esquisito. E a pessoa foi embora, levou de volta pra casa, botou na bolsa. E aí ela vai lá, né, 6 meses depois, tudo passou, tudo aconteceu. Ela tem um encontro de final de ano. Ela tem a mesa de Natal, todos os familiares reunidos, e ela começa a contar a história. Olha, uma vez eu tava no ônibus, e aí, né, aconteceu isso aí. Ela pega o potinho que tá guardado, que ela não jogou fora, ela não lavou, tá lá. Ela pega o potinho e fala aqui, ó. Não, olha aqui o potinho, o que aconteceu? E aí ela abre aquele pote, aquele cheiro ruim, né, e ela fica mostrando esse potinho pra ilustrar o que tinha acontecido lá. E daqui a pouco ela vai lá, guarda, tapa o potinho, volta pra bolsa de novo e continua a vida. Passou o Natal, contou para todos os familiares, né? E aí daqui a pouco vem o carnaval e tal, vem aniversário, daqui a pouco ela vai lá, conta a mesma história, pega o potinho, mostra o potinho cada vez mais podre, cada vez mais nojento, cada vez mais, nossa, um churume, né? É bem assim o nome. E a pessoa não percebe que aquilo ali tá fazendo mal, ninguém quer ouvir, mas ela tá ali, né, naquela podridão. E passa 10 anos, Natal de novo, e conta a história de novo, e passam 20 anos, e 30 anos, e a pessoa tá ali contando aquela mesma história, com aquele fedor, aquela coisa podre, né, e ela não percebe que as pessoas não aguentam mais ouvir aquilo tá apodrecendo ela por dentro, e ela não sabe que a culpa, o não perdão, as cargas, as munições que ela carrega, tá servindo só para apodrecer ela por dentro. Então, assim, é uma ilustração perfeita, né, do que a gente faz com a dor da gente. Quando a gente conta, daqui a 10 anos a gente conta de novo, daqui a gente conta de novo, e conta em todo lugar que vai, quer pegar e quer mostrar para todo mundo a dor, e tem essa necessidade. E aquilo tá fedendo, e aquilo tá apodrecido, aquilo não traz bem nem para quem ouve, nem para quem fala. Em vez de pegar aquilo e resolver se livrar, deixar aquilo para lá, sabe? Curar, limpar, sarar, não ignorar, que não funciona, tá? Ignorar não funciona. Mas curar de verdade. Ter a iniciativa de ser leve, de soltar esse lixo emocional pra lá. Tá? Eu não tô dizendo que o que aconteceu com você não tenha sido doloroso, que não tenha sido difícil, que não tenha te machucado, que isso não seja algo que realmente mudou a sua vida. Não é sobre isso. Eu tô falando aqui sobre a decisão de você ser amigo de você mesma, tá? Você ser amigo do que você sente. Você ter essa iniciativa para você ser uma pessoa próspera de verdade. Prosperar, né, é você ver beleza, é você soltar o seu melhor por onde você for, sabe? É você aprender uma coisa nova e querer contribuir, espalhar por onde você vai. É querer fazer com que isso seja a sua filosofia de vida. Você vai enxergar várias pessoas com esse potinho por aí, né? Por isso que você vai enxergar essas pessoas com esses potinhos por aí, e você só vai conseguir observar isso melhor quando você se livrar dos seus potinhos. Vários potinhos de lixo. Não faz sentido mais, não cabe mais. Você vai levar isso pra onde na sua vida? Se o sentido da vida fosse só você ficar acumulando bens, você ia levar esses bens com você quando você fosse embora. Não é isso, é sobre o perdão, é sobre a pessoa que você se torna, é sobre a expansão da consciência, é sobre o seu reflexo no mundo, é sobre o seu legado, é sobre a abundância e essa prosperidade através do que você entrega, do seu serviço, do seu trabalho, dessa conexão espiritual. Não é sobre acumular bens. O acumular bens, ele vai vir de forma natural, na hora que você estiver pronto. E na hora que isso vem, isso nem faz tanta diferença mais.
Nem faz. Sabe por quê? Porque você entendeu que isso sim é consequência. Isso não é causa, isso é consequência. Tá? E você sempre vai entender que essa reflexão, essa forma de olhar a vida, tá? Essa vontade genuína de perdoar vai fazer você prosperar. Vai você ser uma pessoa que sai do modelo de sobrevivência para uma pessoa que vive. Tá? Os animais sobrevivem. Você não é um animal. Você tem a faculdade mental da escolha, da percepção, de mudar a percepção de uma coisa que já aconteceu. Então, esses dias eu vi uma frase, acho que era do padre Fábio, se eu não me engano, não sei qual era o padre, que dizia o seguinte, fé, achei o máximo, porque eu falo muito sobre percepção, e aí ele pegou as duas coisas, né? Ele falou que fé é você pegar aquela mesma coisa e olhar de outra maneira. Então, fé é você perceber as coisas de outra forma. Fé é você entender que o que você viveu precisava ter sido assim para você chegar onde você chegou. Fé é você entender que os seus pais, sua família, eles deram para você o melhor que eles tinham para dar. Era o melhor que você gostaria? Talvez não, mas era o que eles tinham dentro das condições que eles viveram, dentro das experiências que eles tinham. Então, eles estavam mais doídos do que qualquer coisa. Então, assim se cria, né, uma nova forma de viver. Ao mesmo tempo que você cria pessoas fortes, quando passam por situações difíceis, hoje em dia você vai ver adolescentes fracos, com pais que querem suprir todas as necessidades dos filhos. Por quê? Porque lá atrás alguém não fez por eles e agora eles acham que não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Só que você só é quem você é aí hoje porque você passou pelo que você passou, criatura. Não priva eles de viver a vida, não. Não priva, porque uma hora eles vão embora, tá? E você não vai conseguir pegar eles no colo para sempre. Eles vão precisar cair. E se eles não caem, eles não viram pessoas fortes, viram pessoas fracas. E aí sabe o que eles ficam? Deprimidos com o bullying de algum colega. Ficam deprimidos com uma coisinha na internet. Eles não têm estrutura para isso. Não tem estrutura. Tá? A gente não quer que aconteça isso. É claro que não, mas pode acontecer. E a gente está aqui para quê? Para ampliar a consciência. Então, para você chegar onde você quer em termos de plenitude, de compreensão, de profundidade, você precisa, no mínimo, se curar. No mínimo. É um começo, tá? Eu sei que o processo sim, demorado para algumas pessoas, principalmente quando elas têm resistência à mudança, a desconectar de tudo que aconteceu, né? A reprogramar a autoimagem, a trazer uma nova imagem de si mesmo. Né? Fica mais fácil quando a pessoa está disposta. Mesmo assim, não é fácil. Não é. Se alguém falar para você que é fácil, não acredite, tá? Tem um processo para isso acontecer. Mas é possível. Se uma pessoa conseguiu, você também consegue, tá? Se eu conseguir, você também consegue. Então, tudo isso faz com que você se afaste da prosperidade que você quer. Não ter ambição? Tá errado. Tá errado. Ah, mas eu fui ensinada que querer mais tem que se contentar com o que tem. Você tem que ser grato pelo que você tem, mas se contentar com o que você tem? Por quê? Se talvez através de você a gente tenha conexão, tenha oportunidade de coisas melhores, porque você inventou, porque você teve coragem. Tá? Então, ambição sim, ganância não. Ganância não, que aí a ganância passa por cima dos valores. Então, ambição... Não ter ambição, né? Paralisar com medo de críticas. E a gente já falou várias coisas sobre isso, muita coisa mesmo. Se você não viu esse conteúdo, veja. A gente falou sobre o orgulho, né? A criança ferida, que vive aquele adulto que quer fazer tudo sozinho e deixa que eu me viro, deixa que eu dou um jeito, deixa que é comigo mesmo. No fundo é frágil, né? No fundo tá ali cheio de dor, cheio de fratura emocional, né? E quer se passar de forte. Então, assim, a gente falou sobre não ter critérios, né, para se relacionar, para se conectar com outras pessoas, em termos de conexão mesmo, profundidade, e vícios que vão destruindo a pessoa, e o inimigo íntimo, né, que é você mesmo, você criar essa inimizade, esse ódio interno por si, e querer se machucar cada vez mais, parece que você faz de propósito, né, e você não sabe que sim, você faz de forma inconsciente, mas todas as vezes que você se conecta, tá, com pensamentos ruins, você tá criando isso, jogando isso na matéria, matriz divina, e isso volta para você em forma de realidade, de circunstância.
tá? Então, talvez você não consiga desvincular dessas emoções, desses pensamentos, porque no fundo, você ainda não entendeu como que você pode fazer isso. Então, assim, existe sim um método para fazer isso, existe um método para você ser leve sim, para você criar suas coisas, para você passar por cima de várias situações e sorrir de verdade, se conectar de verdade, olhar nos olhos. Então, primeiro você precisa identificar e assumir isso para você. Eu me enquadro em algum desses nomes, em algum desses perfis que ela falou? Eu me enquadro? Eu sou ambicioso? Não, para mim tanto faz, é indiferente. Eu morro de medo? Eu não tenho iniciativa porque no fundo eu morro de medo. Eu tenho fraqueza de caráter? Aonde eu tô, eu concordo com todo mundo, a pessoa vai embora, eu falo mal da pessoa? Para refletir. Pensa direitinho se você é assim, tá? Você se relaciona com qualquer pessoa entra na sua casa, qualquer pessoa entra no seu trabalho, qualquer pessoa dá pitaco na sua vida, como é que é essa sua relação? Você casou certo? Você tá com a pessoa certa? Essa pessoa te ajuda a ser uma pessoa melhor? Pensa aí, né? Vícios. Você tem vícios. Para sustentar o seu vício, você precisa trabalhar mais e mais, loucamente, porque é a única hora que você tem o lazer. Tem gente que não se considera viciada, tá? Tem gente que nem sabe que é viciada. Mas ela só trabalha para, no final do dia, ou no final de semana, ela conseguir fazer aquele tipo de coisa. Jogar, sei lá, se bebedar, não sei, tá? Você deve saber. Acho que o meu único vício é café. Mesmo assim, porque eu permito, né? Porque ele não me manda, não. Não manda em mim, não. Mas eu amo um cafezinho, gente. E você é inimigo de você. Você sente culpa, essa insegurança, essa tristeza, esse vazio de alma aí que te consome. E você quer atirar em todo mundo que passa na sua frente. Fica mostrando essa dor o tempo inteiro. Pensa sobre isso. Vê se você se identifica. Assume isso pra você. Passa a noite refletindo sobre isso. Tá? Pensa, repensa, vê que o seguinte, o que te separa do que você quer é muito mais invisível e delicado do que você pensa. Aí eu vou trabalhar mais, que eu vou ficar mais próspero. Não, é uma barreira psicológica, é um nível de consciência, é uma permissão, um merecimento, tá? Você precisa saber que existe uma solução, tá? Você assume isso pra você, vê se faz sentido. Saiba que tem uma solução. Tem uma solução. No fundo do meu coração, por mim, eu gritaria pro mundo inteiro, até pra quem não quer ouvir. Dá pra sair disso. Dá pra sair disso. Dá pra sair, mas você precisa querer sair. Você precisa assumir que você é uma pessoa ferida. Você precisa assumir que fede, né? Que fede, essa dor tá fedendo. As pessoas sentem a sua amargura, a sua culpa, o seu medo, a sua insegurança. As pessoas sentem, elas se afastam. Isso reflete na sua vida, reflete no seu trabalho. Você é uma pessoa que acaba não prosperando, prefere comprar o menos fresco porque centavos mais barato. Tudo isso é um reflexo da pessoa, sabe? E ela nem percebe, ela acha que é normal. Então, assim, saiba que tem uma solução e a solução é limpar essa verdadeira causa e não ficar, tá, tratando dos sintomas. Limpando só o que tá sangrando, não. Precisa ir lá na ferida, tá? Costurar essa ferida, cuidar disso, curar de verdade. E aí você vai ver. Você vai ver que a sua vida vai dar uma reviravolta, tá? E não é porque o governo mudou, não é porque a pandemia acabou, não é por causa do presidente, do jogo de futebol, não é por causa da economia, não é. Não é. É porque você tomou a decisão de fazer a diferença, tá? E você vai perceber que isso vai ser refletido em tudo que você fizer. Principalmente na sua prosperidade, principalmente na sua profissão, principalmente no seu interior, tá? E aí você vai querer compartilhar isso com todas as pessoas. Isso é um reflexo, isso é uma contribuição e é por isso que eu tô aqui, tá? Contribuindo com as pessoas que ainda não sabem que elas podem se livrar da dor e ser pessoas reais, verdadeiras, sem máscaras, sabe? E é por isso que a gente tá aqui.